Olá, inicia agora o Project Quest. Neste programa, você vai conferir a visita que o Project Quest fez à empresa Aquiles Game Studio. Responsável pelos jogos Ballistic e Horizon Chase, a Aquiles Game Studio possui atualmente quase 40 funcionários. Localizada na Tecnopuc em Porto Alegre, é a maior empresa de jogos do estado. Um dos sócios fundadores, Israel Mendes, conversou com a gente sobre a história da empresa e o mercado de jogos. Ela tem, digamos assim, dois inícios, né? Ela tem um início mais embrionário de 2005 a 2007 e ela começa nesse modelo que é hoje a partir de 2007, que é quando a gente então conta o tempo de atuação da empresa no modelo atual. De lá para cá a gente passou, dá para dizer, por 4 mercados. Assim. A gente teve 4 empresas numa só através das fases dela. Então a gente fez primeiro realidade virtual, mas não isso que a gente vê hoje, assim, com óculos e esse tipo de periférico, apenas os 3Ds interativos através de empreendimentos imobiliários, aeronaves da Embraer, por exemplo, ou visualizações de carros para uma finalidade comercial, assim, de venda. Depois disso a gente começou a fazer Advergames, que foi uma fase muito forte nossa, a partir de 2008. Então foi de 2008 a praticamente 2010, 2011, assim, fazendo muitos Advergames. Pouquinho ali depois, por 2010, a gente teve uma fase fazendo jogos casuais, só para entretenimento, mas não eram necessariamente Advergames, eram jogos menores já puramente para entretenimento. E a partir de 2012, dá para dizer, a gente começou então a fazer jogos próprios de fato, já num modelo não de serviço, mas modelo de produto para venda direta para público final, assim, que daí a gente está falando de Ballistic e de Horizon Chase agora. Assim, a gente vem desde 2007, né, trabalhando com jogos no Brasil, o que eu costumo dar um marco, assim, de tempo que parece pouco tempo às vezes, parece muito tempo às vezes, mas, por exemplo, eu estou falando de um período em que não existia iPhone no Brasil, sabe? Então, só para a gente ter um pouco de noção de que o tempo tecnológico ele avança muito mais rápido do que o tempo corporativo ou o tempo real de fato. Então, nesse sentido, hoje em dia está muito mais simples, muito mais fácil, porque tem cursos de jogos, tem pessoas, enfim, autodidatas procurando conhecimento, sabe? É tudo muito mais compartilhado. Então, sim, está muito mais simples, a gente consegue encontrar as pessoas. Antigamente que eu estou falando ali, 2007, 2008, 2009, era bem mais complicado. Uma coisa que não mudou muito ainda é a organização e, digamos assim, uma espécie de escola que forme um profissional do início ao fim. Eu venho de um outro mercado que já tem uma escola muito bem estabelecida, assim, né? Eu venho de publicidade. Então, a gente tem todas as fases, assim, o cara estuda, o cara sai da faculdade, o cara entra como estágio, depois ele passa por júnior, pleno, sênior, ele desenvolve características de gestão, então ele começa a gerir sendo sênior e de repente ele já está ensinando muita coisa e formando os novos estudantes / estagiários que estão começando e assim o ciclo nunca termina. No mercado de games isso é muito rarefeito, esses pontos da cadeia estão bem mais distantes. Então isso é a única coisa que não mudou, porque ou que mudou, mas mudou pouco. A gente encontra talentos, encontra pessoas bem talentosas, mas elas entram, é nítido assim, quando elas entram na Aquiles, elas, digamos assim, entendem, claro, um pouco da cultura da empresa, mas de certa forma tem um processo de adaptação a um estilo de trabalho que é em série, assim, que eu tenho que fazer o meu trabalho para passar para alguém, que vai passar para outro alguém e assim por diante, né? E eu vou crescendo nessa escada. O mercado brasileiro como um todo, ele nos parece, eu estou dizendo a Aquiles, né? Ele nos parece um pouco mais romantizado nesse sentido, porque vive um pouco esse espírito indie, assim, no sentido de, nossa, é quase uma jornada do herói, assim, sabe? Essa história do espírito indie. Nós na Aquiles, duas coisas que a gente não é aqui, que a gente costuma deixar isso sempre registrado. Nós não somos românticos nem aventureiros. Aqui é um trabalho, né? E a gente costuma filtrar as pessoas depois de algum tempo que a gente começou a ter alguns
enfim, dissonâncias assim de ideologia mesmo. Então, hoje em dia, a gente costuma ver as pessoas mais maduras nesse sentido, para que elas não pensem, a pessoa tem que gostar de fazer jogos, não os seus jogos, sabe, necessariamente. Nessa pequena diferença que tem nessas duas frases, tem um abismo aí de maturidade, porque daí as pessoas elas conseguem botar o seu talento, tudo isso que eu falei, que tem a serviço de aí sim, uma escola muito mais bem estabelecida como empresa, e aqui ela tenta ser o mais empresarial, no bom sentido, não no sentido, digamos assim, engessante possível. Sabe? Dependendo do curso, tem uma ênfase maior em programação, outra ênfase maior em arte, outra ênfase maior em gestão, e por aí a gente consegue fazer alguns filtros bem interessantes. Os cursos de jogos, eles são, de qualquer maneira, eles são muito positivos, especialmente porque eles estão fomentando o assunto jogos, o business do jogo no Brasil. Então isso aí já é sensacional. Mas eu poderia até pegar o próprio exemplo do Giovanni, que vem de um curso de jogos. Ele enfim, a formação dele em música ali, principalmente por ser DJ e trabalhar com música, mas ele vem de um curso de jogos, e quando ele entrou aqui, foi muito rápida a adaptação, porque, por exemplo, ele já sabia Unity, que é uma ferramenta, um software super técnico, é o software que a gente usa para fazer os nossos jogos. Então ele caiu ali dentro e já conversou diretamente, muito rápido, com os programadores e com os artistas técnicos aqui dentro, porque já sabia isso. E isso aí é um legado do curso, né? Isso é um legado que ele já veio trazendo. Então esse é o tipo de coisa que já vem pronto, assim. E a própria Unity como ferramenta, porque no momento que ela foi adotada como sendo uma das, em alguns casos a principal ferramenta para desenvolvimento de jogos nos cursos, quando o cara cai no mercado, no mínimo o software ele já domina, que é um software, digamos assim, que se popularizou há pouco tempo, né? A gente está falando aí de 5 anos, uma popularização mais massiva. Então, nesse sentido, eles são muito úteis, assim. A gente procura aqui ter alguns testes práticos, né? Eu acho que o que pega mesmo muitas vezes, e isso é uma característica nossa, a gente faz um filtro meio forte, assim, por personalidade, do ponto de vista de primeiro, quão do bem a pessoa é, assim, e segundo, o nível de maturidade que ela tá, assim, sabe? Porque, tipo, como é um mercado todo muito iniciante, e a gente está inserido nesse mercado iniciante, então, nesse sentido, por mais, sempre faço questão de reforçar isso, por mais que tenhamos todo esse tempo de experiência, ainda somos iniciantes, a gente não pode ter muito tempo a perder nesse sentido, e às vezes não dá tempo digamos assim, você tem que confiar, às vezes a pessoa tem que confiar que a gente está fazendo a coisa certa. Então, os perfis um pouco mais maduros do ponto de vista de saber trabalhar em equipe, sabe, tipo de ser um pouco menos impositivo naquilo que quer e tal, sabe, às vezes beirando até uma certa teimosia e tal, casos que, enfim, que naturalmente acontecem em qualquer mercado. No nosso, especificamente, às vezes a gente tem um tempo um pouquinho mais curto para parar para ensinar. Por quê? Porque, na verdade, a gente está girando num ritmo um pouco mais extremo, pelo fato de que o mercado ainda está em desenvolvimento, né? Ele está muito atrás ainda de outros mercados muito mais bem estabelecidos, mas está em franca ascensão. Então tem essas duas faces, esses dois pesos aí. Mas nada especificamente, assim, são profissionais que a gente faz a seleção e tem esse tipo de filtro. Filtro técnico, filtro de talento, filtro pessoal, filtro de maturidade profissional também, mais ou menos por aí, assim. A gente, digamos assim, como a Aquiles, ela surfou a onda perfeita, digamos assim, dos Advergames. Ela se estabeleceu a partir deles, ela fez aí de 20 a 30 jogos antes de fazer o primeiro autoral. Então dá para dizer que a gente teve, de certa forma, o nosso conhecimento financiado. E isso foi ultra importante, porque justamente foi nos ensinando coisas. A gente errou quando podia errar. Errou, digamos assim, errou mais extremamente quando podia errar. Mas mesmo esse erro extremo nunca foi extremo o suficiente para botar nada a perder. Tanto que, enfim, a gente sempre foi uma super referência no mercado de Advergames. Depois daquilo, evoluindo, avançando um pouquinho no tempo tecnológico, veio muito forte a questão dos apps, né? Então, todo o ecossistema de Apple, principalmente, emergiu a partir daquele período lá. E eu estou falando aí, 2008 chegou no Brasil, então o iPhone, e depois já teve o iPad na sequência, então a coisa criou uma grande força mesmo a partir de 2010, assim, sabe, como ecossistema. Então, ali sim, daí veio forte essa onda dos apps, e isso aí, digamos assim, ele engoliu os Advergames no modelo que a gente fazia. Então, eu não acredito que tenha aquela volúpia toda que tinha naquela época. Agora, tem
demandas ainda, chegam até para nós, inclusive eu estou sempre tentando distribuir, em especial para as empresas da Associação Gaúcha aqui, algumas que eu tenho mais contato e que a gente confia mais, assim, mas acho que eles não têm mais comparação, assim, nesse sentido. O Advergame, ele ele está bem menos aquecido e ele é mais estratégico, muito mais parte de uma estratégia em que ele, hoje em dia, penso eu, pelo menos nos pitches que eu vejo, assim, ele é um pouco menor. Os jogos, como a gente está fazendo agora, com o seu pé no chão, assim, com um olhar um pouco mais de business e menos pela jornada do herói indie, digamos assim, eu acho que é o futuro a ser trilhado pelo mercado todo, assim, pelo menos por aqueles que têm essa vocação também. Adquirir experiência, trabalhar com áudio para jogos e concorrer a alguma vaga de trabalho na empresa que tu mais deseja? Eram essas as vontades de Giovanni Webster. Graduado em jogos desde 2014, ele nos falou sobre sua trajetória profissional. Para mim, a Aquiles era a empresa referência, assim, de todo mundo na Fevale, sabe? Todo mundo que é, pelo menos os meus colegas ali, os mais próximos, o pessoal do meu grupo, do grupo de projeto ali, comentava, pá, a Aquiles é onde todo mundo queria chegar, sabe? E aí, durante o curso, foi isso, assim, foi bem isso, assim, a gente queria, o objetivo era entrar numa empresa de games, assim, sabe? E a Aquiles é a primeira que a gente conhece aqui, né? A gente sabe que Porto Alegre e tal, a empresa referência, né, de desenvolvedora de jogos é a Aquiles. E aí, antes de terminar o curso, eu tinha esse pensamento, assim, eu disse, pá, eu quero estar na Aquiles um dia, sabe? Um dia eu vou entrar na Aquiles, né? Antes de me formar, alguns meses antes da formatura, eu vim para cá para fazer um teste num projeto, num jogo que a Aquiles fez com parceria com o Cartoon Network. E eu trabalhei de um modo meio freelancer, assim, né? Vinha para cá, determinei um tempo ali com a empresa, né? Ajeitei um período de tempo para ficar aqui trabalhando nesse projeto. E aí eu fiz todo o sound design, equalização e tal desse jogo. Tinha uma produtora de áudio que tinha feito as trilhas sonoras e tal, mas eu participei de todo o sistema de som do jogo. E aí, depois desse projeto, daí foi muito válido, assim, aprendi muita coisa. Trabalhando com middleware ali, com plugin na Unity, mas muita coisa de Unity que não tinha visto no curso. Depois disso, a gente teve uns feedbacks assim dizendo que, pô, o áudio do jogo tá muito massa, assim, sabe? Então, o pessoal da empresa percebeu que alguém trabalhando direto, né, no som do jogo modificou toda a história do desenvolvimento do jogo, sabe? E aí, depois disso, eu logo fui admitido pela Aquiles, né? Entrei na empresa em junho do ano passado, um mês antes da formatura. Não, em julho do ano passado, né? Um mês antes da formatura na Fevale. E depois disso, eu comecei a participar de todos os outros projetos da empresa, né? Trabalhei com o sistema novo de áudio do Ballistic, o jogo multiplayer online da Aquiles, que estava no Facebook, agora está indo para o Steam. E trabalhei em outros projetos, outros jogos da Cartoon Network. Agora a gente está terminando o primeiro jogo independente da Aquiles, né, o Horizon Chase, de corrida. O curso de jogos da Fevale engloba muita coisa, né? Então eu sabia que eu queria trabalhar com áudio para jogos, mas não necessariamente onde, dentro do áudio para jogos, né? Eu tinha um pouco de medo, assim, né? Porque era uma responsabilidade grande, assim, eu assumi todo o áudio de um projeto, né, que já existia para mobile, depois foi para web, na verdade existia para web, depois foi para mobile, o primeiro jogo do Cartoon Network, do Regular Show, que eu participei na entrada na Aquiles. E tava um pouco apreensivo, sim, porque eu não sabia em qual software especificamente que eu ia trabalhar, o que eu ia ver, se eu ia ter auxílio de programadores, se não ia, né? Então tem essa parte assim um pouquinho mais digamos que apreensiva no início, assim, né?
em que na minha entrada aqui, os primeiros dias, assim, adaptação na empresa nova e tal, conhecer a galera, mas foi muito tranquilo, assim. Tudo que eu faço dentro daqueles eu vi no curso, né? Só que de uma maneira um pouquinho mais simples, claro, porque no curso a gente está lá em cadeira de áudio ou em cadeira de vídeo ali, até contigo, a gente faz algumas edições, a gente faz uns trabalhos e tal, só que aqui eu tenho, além de ter uma equipe me auxiliando, né, porque a cadeira de áudio, cada um por si ali, cadeira de vídeo também tem seus trabalhos, então claro, tem a avaliação da faculdade, né, que tem que ser solo, né, tem que ser um só, mas aqui dentro eu trabalho em conjunto com a equipe, então é mais fácil, né, é um pouquinho diferente. Mas com certeza, assim, o curso me deu uma preparação, né? Porque cheguei aqui para trabalhar com áudio, eu já tinha um pouco de experiência com outros projetos ali, né? No início do curso lá na Fevale, logo no primeiro semestre eu já fazia coisas com áudio e tal, trabalhando no lab também, mas contribuiu sim. Começando o curso na Fevale, a gente acha que a gente vai fazer um mega jogo, assim, né, na saída. E os jogos são bem complicados de fazer, porque cada área tem o seu caminho a seguir, se uma área está atrás de outra, o negócio atrasa todo. Então, no início eu pensava que... Eu sabia que era uma coisa complicada, mas que não era tão complicado, né? Bom, a própria cadeira de projeto 7, né, a gente percebe ali o início do processo, do assunto do jogo, o artbook e tal, e aí no final do projeto 7 a gente termina o nosso jogo. Já é uma diferença do início do curso para o final do curso. E entrando na Aquiles eu vejo o tamanho, pelo tamanho da empresa, pela proporção da empresa, são entre 45, 50 funcionários aqui dentro. A gente depende de muito dos outros, muito das outras áreas, né? Então, fazer jogos é complicado, mas com certeza vale a pena, assim, né? Eu entrei aqui e acho que o projeto que eu mais aprendi, assim, foi o do Ballistic, que com certeza a própria pesquisa, referências, sons e vídeos de armas e tal, aprendi um monte de coisa diferente, sabe? Eu percebi o Ballistic como um mega jogo quando eu comecei a trabalhar no som dele, né? Eu entrei na Aquiles e disse, Aquiles faz o Ballistic, aquele jogo de tiro, né? Ele é quase um AAA, assim, né? Tem aquele gráfico foda para um navegador, né? Agora tá indo pro Steam e tal. Mas eu percebi bem, assim, quando eu comecei a mexer no sistema do jogo, que ele é um jogo extremamente complexo, grande, gigantesco, muito conteúdo, muita coisa. Daí eu vi que entrei na empresa que tem um mega jogo, que lá no início do curso eu queria fazer um mega jogo, assim, saí do primeiro semestre fazendo Call of Duty Battlefield. Logo na minha entrada no curso da Fevale eu sabia que eu queria trabalhar com som, né? Mas agora, saindo do curso, eu entendi, por exemplo, a divisão de uma equipe de áudio para jogos, que não é o que acontece aqui hoje, né? Então, na Aquiles eu fui contratado como um sound designer, eu trabalho hoje como sound designer para jogos, mas eu sou o único disso. A equipe de áudio sou eu aqui. Então né, a gente tem um auxílio com a Alice agora, e tem algumas coisas que a gente às vezes divide para divulgação, vídeo e tal, mas o áudio em si é comigo. Mas agora eu percebi que eu já sei que eu quero trabalhar com áudio para games. E aí tem uma evolução aí que eu quero seguir, eu quero captar sons, eu quero gravar, eu quero, né, trabalhar com diálogo, trabalhar com várias outras áreas, né, em que uma equipe de som pode ser dividida, né, um diretor de áudio, sound designer, programador de áudio. Então aqui sempre tem, em todos os projetos tem algum programador trabalhando em conjunto comigo, sabe? Botei lá tal coisa no projeto, peraí, deixa eu mandar tocar essa coisa. Então eu sempre trabalho em conjunto com o cara. O próximo passo é fazer
trabalhar com áudio em jogos de várias outras maneiras, né? Porque hoje eu faço um trabalho basicamente de um processo de criação e edição de efeitos sonoros em jogos, né? Ele já começou de um tamanho e eu estou afinando, né? Eu estou me especializando aqui dentro da Aquiles. Mas eu queria trabalhar com áudio em jogos e em outras coisas, né? De outras maneiras, aquilo que eu comentei antes, né? Gravação e trilha sonora, né? Então, claro, na verdade o que eu vou estudar agora não é especificamente para isso, né? Sim. Mas talvez com o tempo dá para adquirir aqui dentro da empresa, né, oportunidades para mim, para, por exemplo, gravar, captar alguma coisa. O que é mais interessante é que som para jogos aqui no estado, especificamente Porto Alegre, assim, né? Tu falou de 433 e Horror, eles são de Porto Alegre. São pouquíssimas pessoas que trabalham especificamente com som para jogos, sound design para games. Então é sempre uma troca de experiência, alguém descobriu tal plugin, alguém descobriu tal VST, alguém né, tal coisa que vai ser útil um para o outro. Acho que assim, eu adquiri uma experiência aqui dentro, estando aqui um ano agora, um pouquinho mais de um ano, que, claro, talvez essas empresas tenham mais experiência, mais projetos, né? Mas assim, tipo, acho que aqui a experiência que eu adquiri com os projetos que eu trabalhei aqui já é muito boa, sabe? É bem grande, assim. Principalmente no balístico, como eu comentei antes. É um ganho grande, sabe? Israel e Giovanni também falaram sobre o lançamento da Aquiles, o Horizon Chase, e dos desafios de lançar o jogo próprio e produzir com referências do passado. Apesar de estamos aí indo para um 9º ano de atividade, assim, a gente tem muito claro que a gente está aprendendo e muito. Especialmente porque se a gente for colocar, como eu tinha categorizado no início ali, por fases, a gente está só há 2 anos fazendo jogos próprios de fato. E isso é uma premissa da Aquiles como empresa. Ela começou a partir de um business, não a partir de um jogo. Então só esse início da empresa já diferencia completamente o nosso caminho em relação a outras empresas que são formadas a partir de uma ideia de jogo e de uma ideia muitas vezes mais romantizada, de que as coisas vão dar certo, tudo. Então a gente é mais, digamos, pós-moderno nesse sentido, assim, sabe, do que moderno. Mas as pessoas, elas entram e elas vão absorvendo um pouco da nossa visão. A gente tem, enfim, a gente acaba tendo esse currículo da própria empresa para provar algumas dessas premissas. E daí é um processo bem orgânico, assim, de aprendizado, assim, e de aprendizado mútuo. Mas mesmo nós, a gente tem plena consciência de que estamos aprendendo muita coisa. Por exemplo, no Horizon Chase, nossa, tem toda uma etapa de marketing agora, que eu particularmente, por ser o diretor que representa essa área aqui dentro, está sendo um ciclo que a gente recém vai completar, e daí sim, vai ter toda uma série de frameworks que a gente vai aprender disso, sabe? Mas é a nossa primeira vez. Então, uma empresa com 8 para 9 anos que ainda está tendo uma primeira vez tão importante como essa, significa que o mercado como um todo ainda tem muito que aprender. O Horizon Chase é o nosso primeiro 100%, produto 100% desenvolvido e vai ser publicado também por nós mesmos. Então dá para dizer que sim, agora, tipo, esse ano especificamente, o ano 2015, ele inaugura um momento mais autoral da empresa. Então esse é o primeiro projeto em que a gente não tem nenhum parceiro. No Ballistic já era um jogo próprio desenvolvido pela gente, mas a gente sempre teve alguns parceiros para essa divulgação, né? E no Horizon Chase não, é desenvolvido e publicado pela gente. Israel também deu sua visão do que o futuro desse mercado de jogos pode esperar. O que a gente consegue, assim, não é nem prever, mas sim sentir um pouco, assim. Por exemplo, os meus sócios voltaram recentemente tanto da GDC quanto na E3, e estava se falando muito justamente nesses dispositivos de realidade virtual, como o Oculus VR, o Morpheus e tal. Eu particularmente estou sempre esperando quando é que vai se dar. Para mim, a última grande mudança que aconteceu de fato no mercado foi o Nintendo Wii. E tudo que veio depois dele no sentido de motion, né? Controles em que a pessoa é o joystick, digamos assim, né? Mas não veio nada muito diferente, assim, muito quebra de paradigma a partir do Nintendo Wii, pelo menos na minha visão. Estou esperando, e talvez o Oculus VR, se confirmar,
A experiência que eu já tive, já testei ele tudo, foi incrível. Agora a questão é, entre uma ideia e um negócio, de fato, e botar isso no mercado, isso realmente acontecer, tem um tempo aí, tem um tempo que tem que ver se o mercado está na mesma passada da inovação em si, né? Então, se eu colocasse algumas fichas, eu colocaria nisso, assim, na realidade virtual. E acho que ela tem um potencial nem tanto só pelos jogos, porque eu acho que o potencial dela extrapola muito, assim, vai para outros mercados, educação, medicina, turismo, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que ela pode fazer muita diferença, assim. É o que eu colocaria agora. Acho que tem coisas que não mudam, por exemplo, eu acho que esses ciclos, isso, como tu falou ali no início, eu acho que são ciclos. Então, tipo, tem uma onda indie, uma onda indie, só que as pessoas não se dão conta que conforme essa onda aumenta, a própria concorrência aumenta. Então, a gente tem um caso de um ex-funcionário nosso que saiu, lançou um game na App Store em 2010 e ele fez uma bela de uma grana com esse game. E hoje em dia ele não consegue mais ter performances tão boas. Mas é óbvio, porque a App Store por si só ela inflou, né? Então, tipo, hoje em dia a gente costuma dizer que ela está muito mais selvagem, assim, nesse sentido da concorrência. Então, são ciclos. Acaba que quando muitas coisas não dão certo, as pessoas buscam outras, assim, e daí geralmente voltam para as coisas mais perenes. Nesse sentido, eu diria, se focar muito no fundamento dos jogos por si só, o que é um jogo divertido, como tornar um jogo divertido, não só do ponto de vista do aspecto técnico, do aspecto artístico, né? Mas entender ele como um todo, assim, como uma ferramenta de entretenimento mesmo. E daí olhar para o que está em voga. Assim, nesse momento, acho que os dispositivos móveis ainda são uma bela de uma plataforma, porque eles são na relação custo-benefício, apesar de estarem mais inflados, assim, em termos de competição. Ainda a relação custo-benefício para fazer e publicar ela é muito boa. Mas eu acho que os consoles também estão se tornando acessíveis novamente, sabe? E pelo menos assim, na nossa história aqui, console certamente é o próximo passo, assim, porque a gente acredita que jogos bons e gamers hardcore que gostam do ritual de sentar na frente de uma TV e jogar, nunca vão deixar de existir, sabe? Então isso aí não é nenhuma questão de prever futuro, é praticamente prever o passado e entender que ele ainda segue atual. Sim. Essa edição do Project Quest está acabando. Se você curtiu o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Valeu, até a próxima!